eternidade. Meus queridos irmãos, nós voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 894, ano 16, e o tema Culto ao Senhor e não aos demônios. A leitura é Levítico, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Mas uma pergunta alguém poderia fazer: existe realmente a possibilidade de alguém fazer culto aos demônios? Até consciente, muitos têm feito, até mesmo conscientes. Pessoas conscientes estão fazendo, prestando um culto aos demônios e usando o nome de Jesus, e usando a Bíblia Sagrada, e usando azeite, que é bíblico, a unção. Muitos estão fazendo de uma forma brutalmente contrária às Escrituras. Nós vamos fazer a leitura e certamente ficará claro para você que acha estranho meus temas. Eu tenho um amigo que me censura, nós temos muita amizade e muita fidelidade e honradez um para com o outro, e ele ri de minhas coisas, de meus temas, e eu acho engraçado, porque nós não temos dificuldade em dizer coisa um com o outro, mesmo com tanta amizade e respeito. E ele diz que meus temas são meio malucos. Mas, meus amados, não tem coisa pior do que você saber que isto é uma realidade. O sujeito usa a Bíblia Sagrada, agora estão usando a Bíblia para fazer feitiçaria. Estão usando a Bíblia para encorajar a idolatria. Como é que pode? A Bíblia Sagrada condena totalmente a idolatria. Aí o sujeito marca a Bíblia Sagrada com imagens de santos, com um retrato de santo, que ele chama santo, os demôniozinhos de estimação, e é um absurdo. Aí o cara, quando vê meus temas, ele acha meio estranho. Vamos ler para você entender. Levítico 17, 1. Falou o Senhor a Moisés, mais uma vez, dizendo: fala aos filhos de Arão, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, e a esse homem será imputado derramamento de sangue. Derramou sangue, por isso será cortado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote, e nunca mais, versículo 7, e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor,
esse homem será extirpado do seu povo. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, Senhor, e agora pedimos, fala conosco, fala com os meus irmãos, fala comigo, fala, meu Senhor, com os nossos ouvintes na emissora e fala com os internautas. Amado Pai, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, eu falava a princípio sobre as críticas construtivas e amáveis de meu irmão, que eu me reservo o direito de não mencionar o nome pela importância que ele tem. Mas, irmãos, existem uns temas que parecem chocantes. Culto ao Senhor e não aos demônios é um deles. Porque nós vivemos uma situação, tem muita gente inocente, ou se faz de inocente. Homens que aprenderam, indivíduos com tanto tempo de igreja, de ministério. Ainda hoje eu estava desejando, acolá em off, desejando que um pagasse um preço bem razoável através do doutor Sérgio Moro. Eu desejei que um sujeito acolá tomasse caldo lá nas grades, lá na carceragem da Polícia Federal, pelo menos 6 meses. Pastor que se envolve com política e, achando pouco envolvimento político partidário, ainda empresta o seu nome para ações predatórias em relação à nação e vergonhosas em relação à igreja. Então, meus queridos, às vezes a gente manifesta, porque alguns parecem inocentes, a gente manifesta. Eu manifesto minha opinião em relação a esses aparentes inocentes. Quem é que não sabe que dinheiro de origem imunda não deveria ser utilizado na obra de Deus? Quem é que não sabia, lá no Antigo Testamento, que animais imundos não podiam ser oferecidos ao Senhor? Bom, mas voltando ao tema, culto ao Senhor, sacrifício ao Senhor e não aos demônios. O Moisés, homem de Deus, oferecendo um serviço e um material para ficar como regra por orientação divina, ele via que existia na nação homens e mulheres, jovens e adultos, que tinham uma facilidade de enveredar. E Moisés, orientado por Deus, ungido por Deus, revestido pelo Espírito de Deus, deu a instrução quanto ao culto. Israel, a nação espiritual. Então, na condição de nação espiritual, deveria ser um espelho para as outras nações e, digamos, um tipo para a igreja, o Israel espiritual. Então, aqui é a regulamentação do culto ao Senhor. Na cultura dos pagãos, culto é culto e se faz de qualquer forma e em qualquer lugar. E, dependendo da devoção, podia ser feito com muita pureza ou com farta prostituição. Mesmo feito sem a prostituição carnal, mas em desobediência à orientação da palavra, Deus via como prostituição espiritual. Por isto, esta leitura que fizemos, meus amados, e eu faço questão de ler a palavra e reler,
até porque eu não tenho virtude para falar bonito, eu me limito à Escritura. Este versículo primeiro, Levítico 17:1, nos fala da origem da mensagem. Falou o Senhor a Moisés mais uma vez, dizendo: Moisés era orientado por Deus todas as vezes que escrevia e regulava e mandava Israel com relação a algum estatuto, alguma coisa. Cada ordenança de Moisés, ela era vinda de Deus. Moisés torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então, a origem da mensagem é o Senhor. O Senhor falou a Moisés mais uma vez, dizendo: agora, a quem interessa? Interessa a Arão e a seus filhos, que têm o encargo sacerdotal. Fala a Arão e a seus filhos e, por sua vez, a todo Israel, a todos os filhos de Israel. E diz-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quem questiona? Quem tem força para desobedecer? Quem pode fazer alguma coisa melhor do que Deus? Quem tem autoridade para desfazer o que ele faz? Agora, o versículo 3. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou sacrificar um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, porque dependendo do lugar onde a pessoa residia, ela podia fazer esses sacrifícios, ela podia abater o animal fora, mas tinha que trazer o sangue para dentro, para o arraial, para a congregação. Então, aqui não contempla, se for o sacerdote, se for uma pessoa importante, não contempla. É qualquer indivíduo, Levítico 17:3, qualquer homem, qualquer indivíduo da casa de Israel que degolar, ou matar, ou oferecer, ou sacrificar, aqui dá para traduzir das 4 formas. Qualquer homem que oferecer boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial. E não, o versículo 4 é quem tem, aqui é a chave. E não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer como oferta diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado derramamento de sangue. A este homem será imputado um crime. A este homem será imputado um pecado. Mas ele matou um cordeiro branquinho de 1 ano, mas ele não trouxe, então é pecado. Ele está oferecendo não para Deus, porque quem oferece sacrifício para Deus não tem dificuldade em ouvir sua instrução. Quem serve o Senhor não tem dificuldade em ouvir sua palavra, sua instrução. Aliás, só podemos ser instruídos por Deus se for através da palavra. Qualquer instrução a esta palavra levanta suspeita. Um anjo me falou, que anjo foi? Porque Satanás também é um anjo. Quem sabe? Eu não aceito. Não quero. Não quero orientação fora das Escrituras. Você pode estudar, se formar, virar teólogo, virar filósofo. Você pode absorver toda a instrução, mas não instrução contraditória em relação à revelação de Deus. Então, o versículo 4, ele fecha aqui uma questão. No versículo 3 diz quem é, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer indivíduo, que não trouxer, ele ofereceu lá os animais limpos, boi, cordeiro e cabra. São animais limpos, apropriados ao culto, mas deveriam ser sacrificados no lugar certo, oferecidos no lugar certo. Oferecer um sacrifício ao Senhor no altar de Baal, quem recebe é Satanás. Era os demônios.
Traz um cordeiro. Acabe fez isso muitas vezes. Na verdade, todos os reis fizeram. Cada um deles fizeram sacrifícios assim. Bom, o versículo 4 diz, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem, a esse indivíduo, a qualquer um desses indivíduos, será imputado o derramamento de sangue. Portanto, um pecado, um crime e não uma oferta. A conclusão do versículo 4 é essa: derramou sangue, por isso será extirpado, ou cortado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Queimará a gordura daquele animal em cheiro suave ao Senhor. E o versículo 7 diz, e nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. Qualquer oferta, mesmo de um cordeirinho de 1 ano, todo branquinho, bonitinho, oferecido no altar dos ídolos, é oferta aos demônios. Hoje, não mudou. É a mesma coisa. Eu tenho uma terrível dificuldade em aceitar casas noturnas transformadas em igreja. Cinema transformado em igreja, ou seja, lugares consagrados ao diabo, à prostituição, ao pecado. Depois, mas a gente reconsagrou. Eu não sei até que ponto isso funciona. Principalmente reconsagrar através de um fraudador, um fraudulento, um perverso. Que consagração, que coisa nenhuma. Começou errado, vai continuar errado. Sacrifício ao nosso Deus deve ser feito na orientação do Santo Espírito de Deus, pela sua santa palavra. Os sacrifícios ao Senhor devem ser feitos para o seu louvor. E este versículo 7 deixa claro, nunca mais oferecerão. Eles não podem, não devem oferecer esses sacrifícios como fazia anteriormente, como era feito pelos cananeus, como era feito pelos filisteus, pelos os feiticeiros do local. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Prostituição cultural e prostituição física. Prostituição espiritual e prostituição cultural. Qual a diferença? A prostituição cultural envolvia a licenciosidade oficial mediante o Deus que era celebrado. Baco, com prostituição física, os bacanais. Dionísio, com prostituição física. Muitas deusas, a Vênus e muitas outras deusas com prostituição física. O culto a Baal, prostituição cultural, prostituição física. Fazia-se as cerimônias e após o cerimonial havia prostituição literal. Sacerdotisas, prostitutas cultuais. Sacerdotes, prostitutos cultuais. Sodomitas cultuais. Casa
de prostituição masculina, como parte do culto aos demônios. A regulamentação que deveriam trazer o sacrifício à porta da tenda da congregação e confiar o serviço aos sacerdotes, a Arão e a seus filhos, tinham a razão de ser. Tudo nas Escrituras, meus amados, tem uma razão de ser. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ou seja, permanentemente. O versículo 8 diz: E diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. O versículo 9. Eu conheço pessoas que começaram a estudar, pessoas tão simples quanto eu, foram pessoas assim no passado, começaram a estudar, aí foram enchendo a cabeça de caramiolas, ficando imbecis. Meus irmãos, o nível cultural das pessoas não se altera, não deve alterar mediante um livro bom que alguém leu, comprou ou recebeu de graça. Eu já li muita coisa maravilhosa da cultura inglesa, da cultura americana, da cultura oriental. Eu tenho uma bibliotecazinha e eu estudei muito, leio muito, gosto muito. Mas como é que eu absorveria a cultura britânica sem eu ter estudado, sem eu ser britânico, sem eu ter morado lá, eu não tenho isto. Então, se eu forçasse, todo mundo ia ver que era falso. Então, a literatura existe para a gente ler. Mas nós precisamos guardar e preservar, são valores, as escrituras. Hoje, pessoas que eu conheço, que faz curso, que estuda e tal, vai dizer, não, isso aí era a dominação, os sacerdotes manipulando o povo. Espírito diabólico nesses estudantes de Araque. A cultura não tira a graça. Quem tira a graça é o pecado. Cultura não tira a graça. A cultura, o conhecimento, a formação não tira a graça. Ninguém perde a graça por aprender. Perde a graça por se tornar nocivo a si próprio. Ignorantes das verdades do Senhor e pedantes quanto às descobertas dos homens. A palavra de Deus é para mim e para você a maior e a mais segura e a única fonte de regras para a vida terrena e para a eternidade. Muitos estão levando a Bíblia Sagrada e fazendo sacrifício com caboclo. Venha para cá, a sessão do descarrego, não sei o que, isso é diabólico. Como é que aceitou Cristo? Como é que é salvo e vive carregado? Isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Estão fazendo sacrifício aos demônios. Estão servindo a Satanás. Estão seguindo a Satanás. Sendo manipulado por bandidos e prestando culto a Satanás. A instrução de Deus para o seu povo vale para todos os que têm temor. Aqui foi para a nação de Israel, como regra e como lei, mas para nós como princípio, que sejamos servos e sirvamos a Deus com honestidade, com fidelidade, com graça, buscando, de alguma maneira, servir melhor ao nosso Deus e também ajudar os nossos irmãos. Ajudem-me nas vossas orações, em nome de Jesus.
Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a te servir, nos dirija na tua santa presença. Amado Pai, guarda os meus irmãos e dá vitória a todos. No nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa das nossas criancinhas, na quarta etapa do Conjunto Ceará, e depois de amanhã, sexta-feira, o programa das nossas criancinhas, na terceira etapa do Conjunto Ceará. E eu vou por aqui, de etapa em etapa, levando a palavra de Deus. Deus abençoe a vocês, oreis por nós, oremos uns pelos outros, oremos pelo nosso presidente, oremos pela nossa igreja e pela nossa nação. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Amém.